Fala pessoal, bem-vindos ao Universo SI. Quem está falando com vocês é João Vitor. Infelizmente o outro João Vitor não pôde comparecer hoje, mas faz parte. Estamos falando diretamente do laboratório da Unasal e hoje mais um convidado especial, Sidney Matos. Seja bem-vindo, muito obrigado por comparecer. Sensacional, gratidão é minha. Obrigado pessoal, estou aqui para a gente falar um pouquinho sobre tecnologia. Sidney, a gente conheceu você quando a gente foi no Hub Salvador. Você apresentou as startups lá, suas startups, os projetos, foi sensacional. E quando a gente começou a fazer esse projeto Universo SC, a gente pensou, cara, a gente precisa trazer aquele cara. Porque ele sabe o que está falando, é cheio de ideias. Aí eu queria, primeiro de tudo, apresentar quem é você? Quem é Sidney Matos? De onde você começou? Por que você se interessou por tecnologia? Um pouco da sua história. Como é isso? O Sidney é um cara simples, um cara que acredita que tecnologia é algo que faz e vai mudar a vida das pessoas. Ele sempre foi curioso para essa questão de tecnologia, mas ele não foi a primeira vez na minha vida, como jovem, quando eu comecei, que eu quis aquilo. Uhum. Minha primeira faculdade foi de artes plásticas. Pra você ver que loucura, né? Caramba. Cursei 2 anos e meio na Católica e eu achava aquilo ali sensacional. Mas eu tinha alguma coisa assim voltada para essa questão mais de automatizar. Eu queria entender o porquê aquele mundo digital existia, que era muito longe, porque custava muito dinheiro. Sim. Eu estou falando de 90 e alguma coisa, não sei que eu vou dar minha idade aqui para vocês, entendeu? Mas o Sidney começou a conhecer a tecnologia assim. Mas vou dar um passo para trás antes, para falar um pouquinho de mim mesmo, né? Eu sou baiano, natural de Santo Amaro, nasci 12 de outubro de 76, então... Eu sou 17 de outubro. Pertinho. Top! E esse encontro, né, meu aqui no planeta foi muito gostoso, essa experiência vindo da família lá num local onde não tinha pouco acesso, muito pouca coisa disponível, né, então... Vim para a capital com 7 anos, eu acho. Filho diferente. Mulher preta, corajosa, guerreira. Minha avó também, foi quem me criou. E aí eu conheci um pouquinho do estudo na escola pública, no primeiro momento, até o segundo ano, na época, sei lá. Não conheço meu pai biológico. E aí minha mãe se casou e teve a oportunidade. Com esse casamento eu comecei a estudar. E aí foi esse movimento de estudar e sempre fui um cara curioso e tenho uma facilidade de aprendizado muito rápido. Acho importante para quem está em tecnologia ter curiosidade mesmo. Sempre. Então assim, eu acho que a curiosidade ela é o combustível, tá? Para quando você chega nesse primeiro momento o que é tecnologia. E foi isso que eu fui conquistando. E com 13 anos eu percebi que eu queria saber que mundo é esse, né? Que mundo era esse, né? E aí eu fui estudando e consegui uma oportunidade com meu pai, já padrasto, né, que a gente fala esse mundo, mas para mim meu pai, que me ajudou também, que me deu essa oportunidade de ver o mundo como eu vejo hoje. Agradeço muito a ele. E foi aí que eu conheci a tecnologia sendo jovem aprendiz. Eu sou um cara bom de memória, né? Érica, que está aqui, ela disse que eu tenho um problema com a minha cabeça, porque... Essa memória, para mim, é uma dor, uma alegria, um fardo, não sei dizer para você o que é, mas 4 de julho de 1991, Cara bom de data. Eu assinei minha carteira como jovem aprendiz. Top. E aí eu fiz um teste. Nesse teste, eu tinha que digitar, né? A primeira vaga era digitador 1. Então, eu não tinha dinheiro. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei um papelão, desenhei o teclado e na época você tinha que fazer o curso de datilografia. Olha gente, olha isso, curso de datilografia. Eu fiz curso de datilografia. E aí profissão do futuro. Pois é, e aí eu tive que digitar rápido, porque para você passar na função você tinha que digitar rápido. Sim. E sem olhar. E na época eram os relatórios de contabilidade que você passava assim. E eu fui para casa e eu marcava meus dedos com tinta e digitava para ver se eu conseguia a velocidade
E eu tava digitando nas teclas corretas. E eu passei. Que top. Digitador 1, digitador 2, digitador 3. E aí eu virei analista de sistemas 1 em 1998. Que top, cara. Aí eu já gerenciava pessoas já. Eu tinha, eu acho que é 21 anos, sei lá, eu acho que algo assim. Eu já gerenciava pessoas nessa época. E tinha uma equipe, a gente implementava sistemas de venda de passagem. Caramba. Eu trabalhava na Camuro Jeep Transportes. Não faço ideia. Nem eu, mas era uma experiência muito boa. Eu viajei muito a Bahia. Que top. Aprendi muito, conheci pessoas maravilhosas. E eu agradeço isso à tecnologia. Só que boa parte disso daí eu não fazia faculdade ainda de tecnologia. Não eu fazia artes plásticas. Top, cara. Eu só fui para tecnologia em 99. Em 99 eu decidi, eu digo, não, eu preciso fazer isso, porque já era meu ganha-pão. Fizeram o que você fazia. Mas eu fazia artes plásticas porque era a minha realização. Eu adoro artes, cara. Eu adoro pintar, eu adoro desenhar. Tô enferrujado. E aí eu fiz, não, tá bom, vou fazer. E aí eu tranquei a Católica e procurei qual era a melhor universidade na época de tecnologia, qual era o melhor curso. Eu falei, não, se eu quero fazer, eu quero estar num local que me ajude a crescer e entender o que tecnologia é bacana mesmo. Que estimula. Exato. Então eu fiz pesquisa, fui nas universidades para ver na época. Importante. Isso. Uma coisa importante aí quando a gente fala de universidade, pesquisem, avaliem a ementa, o docente, a história da universidade, a história de onde você está entrando. Eu fiz isso. Com certeza. Certo? Eu fiz isso. Então, assim, eu divido isso hoje até para minha filha. Eu sou pai de uma menina de 10 anos, Giovana. Espero que ela veja esse corte. Eu também te amo, filhota. Então, isso para mim foi fundamental. Pesquisar. Sim. Entender onde eu vou entrar, com quem eu vou conviver naqueles 4 anos lá que foi na época. Sim, é muito importante. Até que outros entrevistados que a gente teve falaram a mesma coisa. Pesquise a universidade, o curso que você vai fazer, para entender se é o que você quer e se eles vão atender as suas expectativas. Total. Porque não adianta você, por exemplo, você é uma pessoa que tem a expectativa de entrar no mercado de trabalho o mais rápido possível. Você vai entrar numa faculdade que não preza isso, o curso, você quer entrar num curso que você vai programar, você vai para um curso que não tem a ver com o que você quer, não vale a pena. Verdade. Então, até mesmo a experiência que você teve antes, de digitador 1, 2, 3, veio montando você. Foi, exatamente. Até você chegar aquele ápice. Fez sentido. Fez sentido. Precisou fazer sentido. E é algo que eu acho que é bacana quando você escolhe, e aí falando do mundo acadêmico, onde você quer trilhar a sua vida. Eu passei, para resumir esse mundo acadêmico, eu fiz 4 universidades, até eu decidir o curso que eu quis me formar. Eu me formei em 2010, olha só, 2010. Porque eu queria um curso de redes. Eu sempre fui um cara de infraestrutura, eu construo minha vida inteira, fui fazendo infraestrutura. Deixa eu ver, você desmontava os brinquedos também? As coisas que eu ensinei minha mãe a lavar placa-mãe de computador. Mentira. Eu tô falando sério. Porque eu não conseguia essa facilidade. eu trabalhando, eu tinha que correr atrás das coisas, né? Sim. A gente tinha que trabalhar e estudar, né? E eu comecei a bancar e ajudar minha família. Eu falei, minha mãe, é o seguinte, eu não tenho tempo para poder ficar aqui vindo para cá corrigir o computador. Vou te ensinar. A primeira placa eu queimei. Nossa. Horrível. Vou gastar uma grana, minha mãe brigou comigo e tudo. Mas depois ela aprendeu, deu o jeitinho dela, ela tinha um computador dela, eu trabalhava e aí a gente se acertava. Mexe em tal coisa, ela lá fazia, pronto, acertou, funcionou. Tranquilo. A gente foi aprendendo junto. Muito bom. Eu digo isso que eu acho que queria fazer um recorte, que eu acho que essa brincadeira minha, da família, nos dias atuais é pra gente entender que os nossos pais também podem ter acesso. Com certeza. E é só a gente ter um pouquinho de paciência com eles. Sim, com certo? certeza. Um pouquinho. Tecnologia é para todo mundo. Então, se você tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 70 anos, 80 anos, você pode aprender tecnologia. A frase diz o slogan do Cris, TI é para todos. TI é para todos. Isso é fantástico. A gente, desde o início do projeto, a gente fala assim, TI é para todos. Não tenha medo de começar. Você tem que quebrar o primeiro gelo ali, caraca. Por exemplo, eu não sabia programar até entrar na faculdade. Eu mal sabia abrir um Office, um Word, um Excel antes de entrar na faculdade, porque eu não precisava daquilo. Eu jogava bola, jogava videogame e minha vida era aquilo dali. Eu achei que ia seguir uma carreira
Aí até que apareceu a tecnologia. Eu sempre fui uma pessoa que gostava de montar e desmontar brinquedo e tal. Meu irmão sempre gostou de mexer no computador, ele é mais fanático que eu. Então eu sempre via ele mexendo e tal. Até que apareceu o curso, meu pai falou, João, por que você não faz? Seu irmão manda bem, a gente tem outro irmão. Seu irmão também manda bem, por que você não tenta? Não sei se é minha praia. Aí eu quebrei o gelo. Em 6 meses eu já sabia muita coisa. Só por quebrar o gelo. Só por começar a correr atrás ali. Então, a gente até recomenda assim, procure curso na internet de graça, tem muito curso de graça. Você que, eu sou muito velho, será que dá tempo de aprender? Cara, dá tempo. Tem YouTube ensinando, videoaula. Então nunca é tarde para começar e aprender coisas novas. Por exemplo, você tinha falado de automação. O que é automação? Com certeza você já sabe porque você já trabalhou com isso. Mas quem nunca mexeu com isso, sabe mexer, vai como aprende e tal. E a gente aprende isso na internet. Posso contar uma história sobre isso? À vontade. Sobre essa questão do aprendizado, né? Meu background todo é infraestrutura, né? Então eu me especializei nisso, né? Depois da parte de segurança da informação. Mas na minha carreira chegou um momento que a empresa disse assim, olha, a gente precisa fazer gestão de sistemas. A minha maior nota em Java foi 7. Essa é a maior de todas e foi arrastada porque eu não gosto de programar. Simples assim. Mas eu sou muito bom em lógica, em algoritmo, que eu aprendi na faculdade. Excelente. Então, por mais que eu não goste de desenvolver, eu sei pedir. Então, eu acho que é uma das coisas mais importantes quando a gente está no ambiente de aprendizado, é que você tem que consumir o que realmente você vai utilizar no seu dia a dia. Porque a lógica você utiliza ela também no ambiente de infraestrutura. Com certeza. E acabou que, na minha vida, eu tive que utilizar disso para entrar no mundo de sistemas. Sim. Então, hoje, eu posso dizer a você, na minha carreira, já implementei grandes RPs de SAP, Oracle, TOTUS, né? Então, em equipes locais do Brasil, equipes multidisciplinares de outros países, implementamos sistemas de chão de fábrica, tudo isso sem eu botar o dedo em uma única linha de código. Isso é sensacional. Então, a única questão é você ter a habilidade de poder conduzir as pessoas, conversar com elas, pedindo corretamente. Então, por pedir corretamente, você também construir uma base de conhecimento, a leitura, o estudo, ou seja, deixa que o João é o especialista em Python, deixa que ele faça isso. Mas converse com o João sobre a arquitetura, como vai ser o melhor desenho, como esse produto vai ser, como responsivo ele vai ter, que integração ele vai ter, vai automatizar ou vai integrar. Essas conversas é o que o João precisa. E às vezes a gente que está aqui na frente, fazendo o papel do líder, ele só dá a direção e deixa que o João use o talento dele. Sim. Ou quem está, a equipe, deixa a equipe dar o talento dela. E você só está ali, dando a direção, fazendo com que as coisas às vezes voltem, olha, esse caminho aqui não é o melhor caminho. Vamos dar uma sentada aqui de novo e vamos desenhar isso. Por que eu falo isso, né? Porque no mundo de sistemas não é só construir aplicativos. Sim, exatamente. No mundo de sistemas a gente fala de interações. Em interações a gente fala de pessoas. E aí eu queria trazer um olhar que nós, aí o Sidney, nessa minha construção, hoje empreendedor, mas antes o Sidney, a última jornada do Sidney foi como executivo de tecnologia em uma grande empresa. Passei por várias multinacionais na minha carreira, mas hoje eu falo de transformação digital centrada na experiência humana. E falar disso hoje, onde muito se comenta da humanização dos processos, hoje até diz que bota o coraçãozinho no chatbot, né? Até se brinca com isso, né? Mas não, é você humanizar como aquela entrega acontece para o seu cliente quando ele é um consumidor final, quando ele é seu cliente interno que está dentro de um processo fiscal, está dentro de um processo financeiro, onde eu tenho uma série de integrações. Isso é experiência humana. Experiência humana é você entregar a tecnologia fazendo sentido para quem usa. É onde eu vou deixar a experiência do usuário, a experiência do consumidor estarem no seu protagonismo. Mas para que isso aconteça, a experiência humana está no background. É onde nós, profissionais,
e os nossos consumidores vão fazer a diferença do que eles estão recebendo. É a nossa grande entrega. E aí eu acho que o grande desafio hoje das organizações é perceber que a experiência humana ela não é jargão. A experiência humana é quando você realmente dá sentido e valor na sua telinha, no que você usa aqui no seu app, porque eu me reconheço. A gente teve uma experiência há pouco, um projeto de rollout, né? A gente saiu de um SAP para o TOTOS e a gente entrou numa sala de guerra. Conhece? Para vocês, o conceito de sala de guerra é muito utilizado e ele vai entrar em desuso também por conta disso. Porque a sala de guerra é quando você tem um determinado foco do projeto, onde eu tenho que entregar um fluxo de atividades do seu início ao final, validado por todas as etapas. Então, se imagine que eu vou fazer uma venda de um carro, então eu vou vender do processo da compra da matéria-prima, da transformação, do estoque, do consumo, depois aquilo vira semi-acabado, depois vira o acabado, depois eu entrego, vendo, emito nota fiscal, compro, volto o dinheiro para o caixa. Isso tudo acontece dentro de uma empresa. Sim. Em seus diversos setores. Imagine todo mundo com seu representante em uma única sala e dizendo assim, ó, vai, vende agora. Então a gente teve e fez isso. Isso é muito comum em implementações de ERPs. E eu tenho a alegria de falar que a gente desenha um modelo nosso, a gente tem cases na nossa empresa que fala sobre isso, que as pessoas se identificam com o que ela está fazendo. Quando a gente diz assim, olha, a nota fiscal está travada porque você pegou o pedido de compra e deixou na gaveta e só vai fazer no outro dia. E no outro dia está lá guardado. E a pessoa está esperando dar entrada no faturamento. Porque o seu fornecedor precisa receber aquele dinheiro. Mas a nota, o pedido, o documento está na gaveta. Ou então assim, olha, passa na mão de alguém. Esse alguém sabe que ele tem que entregar aquilo naquele tempo? Não sabe. Então alguém de fora, aí é o nosso papel de consultor, que tem experiência em outros projetos, e dizer para ele, olha, se você seguir o fluxo nesse desenho do procedimento que está aqui, que você não está olhando, o procedimento não é uma arte que você fica, bota lá um quadro que você vai admirar todo dia. Você tem que visitar ele. Você tem que viver ele. Exato, né? Cara. E aí você vai mostrando o valor do que às vezes quando você entrega uma atividade, eu espero receber aquela atividade e eu espero receber de um jeito e você espera que está me entregando certo. Mas na verdade não acontece nada daquilo. O mundo de sistemas me entregou isso, essa experiência. Então isso para mim foi fantástico, sabe? Eu estou dividindo com você e aprendi a usar a experiência humana a favor disso. Hoje é um diferencial do nosso negócio, não só da Respect IT, que é a empresa que a gente tem hoje, e a N1B, que é a startup que a gente visa realmente apoiar os negócios, reduzindo essa mortalidade nas suas iniciativas, reduzindo a conformidade, os erros de conformidade. A experiência humana é o combustível, cara. É você dar sentido a uma atividade. Poxa, por mais que eu seja um analista fiscal, um analista financeiro, eu não vou ficar reclamando que eu tenho que ficar clicando 35 telas para poder mandar uma nota fiscal. Nós da tecnologia temos que diminuir a quantidade de cliques, facilitar e entregar experiências diferentes. Mas para isso a gente tem que ouvir a ponta. Sim. Ouvir quem está na ponta. E tem uma dúvida que surgiu até nas aulas, assim, qual a melhor forma de você entender a dor do cliente? Um exemplo, às vezes o seu cliente é alguém que está dentro da sua empresa, como você falou, a pessoa tem que clicar em 30 páginas. Como você vai entrar em contato com essa pessoa? Como você vai se pôr no lugar dessa pessoa, assim? Qual é a melhor forma? Você sentar do lado da pessoa e escutar? Tem muita gente que joga formulários, 1000, assim. Qual a sua satisfação? Entre boa, média, ruim, péssimo? Certo. Como você faz? Qual a melhor forma que você identifica, assim, que você identifica a dor da pessoa ali? Vou trazer para você duas experiências. Vou falar uma experiência do ambiente corporativo, onde eu estive, e agora como consultor, tá? No ambiente corporativo, se a gente quiser ter termômetro, faz essas pesquisas, certo? É um termômetro. Sim. Mas efetivamente não tem nenhuma ação ainda que gere impacto. Sim.
entre quem é o tomador do meu serviço. Eu acho que a primeira coisa que quem trabalha provendo soluções tem que entender que alguém consome. Sim. Isso não é para você mesmo, né? Exato. Alguém consome aquilo. Então, nós criamos dentro do ambiente que eu trabalhava, nas empresas que eu trabalhei, sempre o contato. A equipe de diagnóstico sempre estava próximo do cliente. Meu cliente sempre estava na ponta. Eu produzi peça para entender como que o cara utilizava o torqueadeira para saber se aquela informação estava indo corretamente no banco de dados. Mas para isso, eu calcei o sapato dele, como eu costumava falar isso na fábrica. Eu calcei o sapato. Então eu fui lá, aprendi a apertar parafuso, a botar para-choque. Aprendi como é que o cara pegava a chapa lisa no ambiente automotivo, por exemplo, que foi meu último trabalho. Como é que aquela chapa lisa virava uma porta, virava um capô, quantas vezes aquilo virava, quantos movimentos o operador fazia. Então eu estimulava não somente a minha equipe, né, mas os meus pares, para a gente ter o contato com a ponta. Quer ver uma coisa que não se fala muito sobre essa questão? Ergonomia. Conheci uma pessoa fantástica no ambiente de fábrica, por quê? Porque às vezes a pessoa demorava de digitar porque doía o pé, cara. Eu tô falando, aí botou o quê? Um tapetezinho emborrachado. Faz sentido. Inovar. Resolveu. Inovar não é somente você criar soluções fantásticas com a tecnologia. É fazer às vezes com o básico. Você deixou a vida do cara melhor, ele produz. Então esse movimento de você ir na ponta tem que ser dado o exemplo no meu caso, na minha gestão, na minha liderança, para todos que estão ali. Então, se eu tenho a capacidade de pegar, colocar uma bota, um capacete, ir lá e montar uma peça, todos podem. E aquelas pessoas se sentem representadas. Então, eu crio empatia. Se eu faço isso numa fábrica, eu faço isso quando eu dou entrada em uma nota fiscal, quando eu faço um movimento financeiro, quando eu faço uma conciliação bancária. Então, todos esses contextos, eu preciso de um movimento. Então, isso era uma prática que eu criei dentro do nosso departamento. Por onde eu passei, as pessoas que trabalham comigo e trabalharam sabem disso. Na consultoria, a gente criou hoje um modelo diferente. A gente chama de briefing personalizado. Porque às vezes o nosso cliente não sabe pedir. Acontece muito. Não é? Ele não sabe qual é a dor dele, mas ele sabe que tem. Eu quero mudar, mas eu não sei como pedir. Então hoje a gente também faz isso. Então, porque às vezes como diz nosso querido Mano Brown, né? Eu sou cheio de desejo, né? Eu quero salvar os velhinhos, todo mundo, mas eu preciso saber pedir. Então, às vezes, cabe a nós também criar dentro das nossas estruturas métodos. No nosso caso, nós temos um método para isso, que a gente chama desse briefing personalizado, para ajudar o nosso cliente a dizer assim, não, agora eu quero assim. Porque às vezes ele não tem estrutura de TI para desenhar, especificar um sistema. Você acha que hoje, no mundo de hoje, todo mundo consegue especificar um sistema? Tá aqui o pré-requisito, aqui a cotação, eu quero tantos pontos de função, tanto. Você acha que funciona assim? Eu quero nuvem assim, quero tal coisa funciona desse jeito. Cabe a gente agora estreitar isso. Isso não era comum, né? Mas hoje nas relações, por causa do tempo, da necessidade, agilidade das coisas, eu entendo que a gente também tem que se adaptar. Sim. E isso passa a ser parte do seu negócio e aí você vai ter que ir ajustando isso devagarzinho para que também não gere prejuízo na sua operação. Com certeza. Então isso cabe a cada um ser criativo, né? Inovar também nos modelos de contratação. É uma forma de fazer, como eu penso, tá? Como fazer hoje, como a gente gera valor. Perfeito. Que é você entender que é um outro ser humano ali que tem as dificuldades dele, tem os negócios dele. Por exemplo, o cara tem a loja de bicicleta dele e ele quer aumentar o rendimento dele, quer vender mais, quer vender para o Brasil todo. Como eu vou fazer isso? Aí entra o e-commerce. Aí vai vir a consultoria, você quer o e-commerce? Tá, você prefere a nuvem da AWS, a nuvem tal nuvem. O cara não sabe o que é aquilo. Você que está fazendo a consultoria ali, você tem que sentir ele, esse cara aqui, ele precisa de tal coisa. Aí você vai conversar com ele e, como ele tá falando, criar um método para entender a dor, onde começa, o que ele precisa. O cara, às vezes a pessoa precisa de uma página no Instagram. Só que a pessoa já botou na cabeça que precisa de um site.
Não, eu preciso de um site. Eu ouvi falar que o site é bom. O meu vizinho tem um site e tá vendendo. Só que não entendeu que ele não precisa do site. Às vezes não precisa naquele momento, futuramente vai precisar. É você realmente entender que isso é para quem estiver entrando, você vai sentir exatamente isso quando começar a trabalhar com outras pessoas. Então, um exemplo, quando eu comecei como estagiário, meu primeiro trabalho foi como tester. Aí eu estava ali testando um sistema que ia para uma outra empresa. Eu não conhecia outra empresa, eu não sabia nem o nome da outra empresa, só sabia que era um sistema que era acho que era para acesso, tipo, cartão de catraca. Aí tinha parte de relatórios e tal, só que eu não entendi como funcionava a outra empresa, então o meu teste era tipo assim, esse botão tá funcionando, esse botão não tá funcionando, esse botão tá funcionando, esse botão não tá funcionando. Então você... Totalmente frio. Aí no estágio seguinte, eu trabalhei na AUX, a antiga CT1, que é uma empresa de energia pública. Então eu trabalhei na parte de TI, que era um pouco mais interna. Só que a gente sabia o que acontecia do lado de fora. Então você entendia como funcionava toda a escala, desde o diretor até o cara que tá botando o poste, tá botando a lâmpada no poste. Então você já sabia como era a dor da pessoa. Pô, a impressora parou de funcionar. Por que parou de funcionar? Você já já tem uma solução, você cria uma nova ideia ali dentro da empresa. A gente teve problema de segurança. Mas tipo assim, não era uma segurança dados muito importantes. Era segurança básica, tipo assim, a pessoa entrou com o computador da empresa numa cafeteria. Pô, você fala de segurança. Você não sabe quem tá ali, quem tá naquela cafeteria olhando sua senha ou não. Então, é você conversar com compliance, com alguém dentro da empresa e falar, fala pro pessoal para parar de fazer isso daqui, que vai resolver o problema de tal coisa. Que você, às vezes, tem muita gente que pensa que é só botar bloqueio, bota bloqueio em tal coisa, bloqueia tal coisa, que vai funcionar. Não. Você, numa conversa, você resolve o problema ali já. Não entra na Netflix em tal lugar que te resolve. Quer ver isso que você está trazendo? Olha só que coisa maravilhosa. Aí eu vou trazer aqui mais 2 experiências que são bacanas pra gente, né? Segurança, gente, até na nossa empresa a gente fala isso, que o nosso objetivo é apoiar os clientes, é que segurança é para todos. Sim. Sabe? Segurança é para todos. E quando a gente fala de segurança, a gente tem que falar de 2 coisas que são importantíssimas hoje, né? Como é que, João, né? Hoje você está na Uninasal. Vou fazer essa pergunta para que todos possam entender o impacto disso. Como é que você quer ser visto? A marca da minha empresa, da Respect IT, quer ser vista como? Quando eu faço essa pergunta, é para que a gente comece a avaliar a contrapartida disso. Seus dados são vazados? Como é que você cuida do dado que transita nos seus negócios? Veja quantos exemplos de dados, de vazamento de dados nós tivemos. São diversos. O que eu estou querendo dizer é que hoje, o nosso grande bem mais valioso hoje, ao meu ver, é você defender a marca que você está. Sim. A empresa que você está. A Respect IT, eu tenho esse nome, a empresa foi criada com esse nome por conta disso. Pelo impacto que a gente quer causar na transformação digital. Com respeito. Muito importante. Tá? Mas usando tecnologia de forma adequada. Então, quando a gente fala isso, o impacto da marca, eu tenho que ter por trás desse ambiente condições. Então, condições, vamos pegar primeiro uma estrutura de gestão e governança muito bem montada. E aí, nós não precisamos deixar as coisas complexas para pequenas e médias empresas. Não precisa ser assim. As empresas corporativas, elas têm os seus modelos de negócio, de gestão, os seus controles, mas as normas e as práticas que a gente aprende nas universidades e nos cursos, dá condições, se a gente tiver habilidade, e aí que entra a criatividade do gestor, da empresa, o estímulo de engajar, de fazer aquela estrutura para que blinde, que é o que a gente costuma falar dentro da empresa, né? A gente blinde o negócio. Então eu estou blindando a marca precisa ter esse posicionamento de segurança. Então quando eu falo assim, olha, eu vou mandar um e-mail para você, eu não vou mandar meu e-mail do Gmail. Me desculpa. Não, tá lá, tem o nome da empresa. Eu vou mandar para você com um termo de contrato de confidencialidade quando a gente vai tratar de dados sensíveis. Por quê? Porque eu entendo
Hoje também sou startup, também tenho startup, e a gente sabe hoje que uma ideia, hoje essa ideia ela pode estar aqui rondando tudo e alguém com um olhar mais sagaz do que o seu, naquele momento percebe a proposta de valor e quando você menos esperar a startup está lá e foi a sua ideia. Foi a sua ideia. Então por isso que eu falo que hoje, quando você blinda um negócio, você tem que estruturar um mínimo requerido de gestão e governança em tecnologia e segurança, no mínimo. E o outro lado é o que a gente fala do compromisso que a Respect tem em nós também, e aí o Sidney como pessoa também, é o impacto disso. Então nós abraçamos o que a ONU fala em relação à sua agenda de um mundo melhor. Sim. E a experiência humana é o nosso combustível para falar sobre isso. Para falar de que podemos criar soluções sustentáveis, podemos criar relações duradouras, podemos impactar a educação, podemos impactar a ODS 9, a 8, quando a gente fala de industrialização, quando a gente fala de negócios e automatização de processos. Mas olhando para as pessoas, consequentemente isso pode vir impactar na vida daquela comunidade, daquela fábrica. Total. Mas isso é cultura. Isso. É cultura, cara. É. E é isso que eu quero trazer para você quando a gente fala dessa questão do impacto, é a marca. Sim. A marca tem que ir, ela vai. Ela tem que apresentar uma ideia, uma cultura, que nem falou, uma cultura, um exemplo. Por exemplo, você pensar numa marca que cuida dos seus funcionários, que entende que, um exemplo, vamos botar assim, tá vindo para Bahia uma nova empresa de carros elétricos e isso vai marcar a história. Claro. Isso vai marcar a história. Aí entra naquele ponto assim, o que essa empresa vai fazer pela região? Total. Entendeu? Isso é muito, muito importante. E isso é compromisso. Isso é compromisso. Isso é você cuidar de quem você tem dentro da sua empresa, quem você conversa, as relações interpessoais. Um exemplo, quando você conversa com uma pessoa que te conhece pela internet ou por um vídeo, alguma coisa que você já fez, a pessoa tem uma expectativa sobre você, sobre quem é o Sidney. Pô, eu vi uma palestra que ele deu lá em Portugal. Caraca, mas será que ele é assim mesmo? Será que ele faz o que ele promete? E quando você conversa com a pessoa que é o que ela transparece, é uma experiência única. Isso é verdade. Então, para quem está começando no mundo da tecnologia, quem está começando a sua startup, a sua empresa, você é a cara da sua empresa. Você é funcionário, você é a cara da sua empresa. Total. Então, quando você está vestindo a camisa, você veste a camisa da empresa, que nem um jogador de futebol, cara, você está ali representando toda uma história, toda uma cultura, todo um respeito que existe ali por trás. Então, é essencial você ter isso dentro de quem está na liderança e quem está no chão de fábrica, realmente. Então, para quem está começando na tecnologia, seja bem-vindo. E sempre respeite com quem você está trabalhando. Tenha a ideia de que você, por exemplo, você não precisa começar, não sei se eu vou para infra, para desenvolvimento, para suporte, para segurança, mas tenha dentro da sua cabeça que você tem que respeitar o próximo. Que você vai lidar com pessoas que podem estar num dia ruim. Às vezes o cara bateu o carro, não falou com ninguém, mas está puto da vida, brigou com a mulher, o cachorro morreu. Você não sabe como está a pessoa do outro lado. Então, você se pôr no lugar da outra pessoa e fazer o que é previsto ser feito. Então, se o seu trabalho é apertar uma tecla, aperte a tecla com cuidado, entenda quem está do outro lado. Se é uma pessoa que, um exemplo, hoje tem uma série de aplicativos que são desenvolvidos que trabalham com crianças. Então, se você vai trabalhar com criança, entenda que você tem uma linguagem, que você vai ter que tratar com a criança. Se você vai trabalhar com uma empresa terceirizada, você vai lidar com outro tipo de pessoa. Eu estou viajando aqui, mas é o que a gente tem vivido dentro da universidade. Posso dar um recorte sobre isso aí, falando do hoje para o hoje que não é mais amanhã, já tá aí, né? A minha startup que eu estou construindo, ela tem um viés de inteligência artificial, né? A gente tem até um nome para ela já também. Mas inteligência artificial, a gente não está falando disso agora. Uhum. E muito se fala aí, tem muito conteúdo sobre isso aí, para vocês se aprofundarem sobre o que é inteligência artificial.
Eu vou um pouco mais. Eu queria trazer a necessidade da gente poder perceber que os processos de aprendizado, desde o machine learning, né, da sua etapa, até os seus aprimoramentos que a IA traz, com seus ganhos, a avaliação de padrão, de comportamento, e até um passo a mais aí, onde ela pode estar se aproximando da maneira como nós pensamos. Os padrões que a gente pensa. Exatamente. O que eu quero dizer para você é que por detrás disso tudo, existe um princípio inteligente. Aqui é o Sidney Matos falando. Esse princípio inteligente somos nós, os seres humanos. Sim. Então, os códigos, os coders, são analistas, são pessoas que estão botando mão na massa, sabe? Eles estão apoiando esses algoritmos a construir esses padrões e as predições que a gente está aqui pensando no futuro. Sim. Total. Então, quando você fala de prestar atenção, eu tenho que prestar atenção nessa relação, na relação de quem contrata essas pessoas que estão aí na frente fazendo as squads, as famosas squads, ou as equipes de arquitetura, de modelagem. Tanto, né? Então, toda essa equipe tem por trás aí outras mentes. Sim. E essas mentes vão determinar ou enviesar os métodos e as formas como essas aprendizagens vão acontecer. E aí a gente tem que chamar a atenção da ética que a gente sempre tem buscado de discutir esses temas. Aí eu acho que vale a pena um espaço depois para a gente aprofundar sobre isso, mas eu trago só para isso. Exatamente, é muito importante que eu falo da ética disso tudo, porque a gente tem questionado os resultados de aprendizado. A gente tem questionado os resultados que a gente avalia, as aplicações, principalmente nas questões que envolvem raça, principalmente isso, né? Que é o que mais pega hoje, né? Os mais latentes hoje é que a gente tem como pegar isso. Mas tem outros que a gente não conhece. Tem outros testes que estão acontecendo que a gente não sabe. Então, para nós que estamos aqui em um podcast como esse, construindo uma jornada, trazendo aqui experiências, trazendo aqui a oportunidade de refletir sobre isso, pensem, antes de apontar o dedo, antes de fazer qualquer pré-julgamento, avaliem as condições onde essas soluções são criadas. Avalie aqui onde você está hoje, na Uninasal, se eu tenho um ambiente que é favorável para eu construir métodos de aprendizados mais ecléticos, mais favoráveis, onde eu tenho pessoas de diversas etnias, com experiências tecnológicas, experiências únicas de vida, que vão contribuir para a construção de algoritmos mais inclusivos e igualitários. Perfeito. Então, esse é o olhar que eu tenho sobre o uso da IA. E eu acho que mais do que nunca, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que ter cuidado, não se achar que é o dono porque tem muito especialista aí. Parabéns para todos. Ótimo. Mas eu continuo entendendo que quanto mais você sabe pedir as coisas, você sabe fazer perguntas. Tem um livro fantástico do Salib Neto que fala sobre isso, que você aprender a fazer as perguntas, você vai conseguir ter respostas boas. E as respostas boas vão ajudar você a encontrar pessoas que vão te apoiar na decisão. A decisão informada, como é colocado nesse ambiente tecnológico. Esses ambientes, essas soluções vão apoiar a gente para sermos mais assertivos nas nossas decisões. Então a IA não é moda, a IA não é para você ficar brincando de só dizer ao chat, eu quero que você me diga como vai ser tal coisa, não é isso. Eu vou criar uma técnica de prompt, não é isso. É mais do que isso. É muito mais. Então nós só estamos percebendo ainda de maneira muito rasa o que significa tudo isso. Mas eu digo para você, com a quantidade de integrações que estão hoje disponíveis, é capaz de uma pessoa, um jovem, um estudante aqui, que eu não tenho mais essa paciência, gerar um aplicativo só com integrações sem um único código. É possível. E vender como startup. Olha aí, anota aí, né? Tá aí, tá dada a dica. E vender como startup. Vamos ver quem vai ser o primeiro a fazer. Hoje é dia 24 de outubro de 2023. Vamos ver
quando vai sair essa startup aí? E ela fala, cara, vai. Mas olha, gente, mais do que tudo, isso que a gente está colocando aqui, eu fiz esse recorte para você, quando você falou, porque quando a gente fala de questões de empatia, empatia não é somente esse espaço de que eu tenho de me colocar no lugar de alguém, não. Eu aprender a caminhar com ele. Sim. E aí eu volto com o que você traz, nós que provemos soluções, nós que abraçamos a tecnologia, precisamos entender que muitas pessoas ainda pensam que tecnologia é o departamento de informática. Me dá um computador, me dá um celular, me dá uma impressora, me dá um aplicativo, resolve o meu problema. A gente ainda vai se deparar com pessoas ainda com mindset assim. Mas para nós precisamos mudar isso com uma abordagem diferente, entrega de valor diferente, construção de pontes, né? E aí eu acho que é o grande desafio nosso aí como profissional. Perfeito. Sensacional. Né? Posso então contar uma história? Pode. Uma história que eu acho que essa história aqui marca muito essa relação que nós temos aqui. Eu lembro, e eu quero agradecer ao Caleb aí, que foi quando a gente estava lá no Hub, que vocês foram fazer a visita lá, né? Uhum. E foi o primeiro evento do Hub, né? Na pandemia. Top. Foi a gente que promoveu. E vocês, foi o primeiro encontro de vocês, todos presencial. Primeira vez que a gente se viu, nosso curso começou bem quando startou a pandemia. Então, a gente não conhecia, a gente se via na telinha, mas ali foi o primeiro encontro realmente da gente. Eu quero estender a gratidão ao professor Laércio, que deu essa oportunidade. E aí a gente fez aquele encontro e foi a primeira palestra que eu fiz gravada. E aí eu consegui publicar ela. Foi a primeira. E naquele encontro eu guardo muito que o Caleb, ele veio até mim, né? Aí ele falou assim, olha, ele me chamou assim, seu Sidney, eu gostei muito do que o senhor falou. Aí eu falei, poxa, obrigado. Eu agora vou me dedicar mais ao curso. Aí eu guardei aquilo comigo. E aí, por que eu tô falando isso, dando esse recorte e agradecendo a você, Caleb? Não sei se você lembra disso, mas eu guardo isso. Porque a gente precisa impactar a vida das pessoas. E a gente tem que impactar a vida delas entregando o nosso melhor. E aí, quem tá hoje aqui, se você tá assistindo esse podcast aí conosco aqui agora, do lado de cá tem um profissional com mais de 30 anos de experiência, que meu objetivo é entregar experiências singulares para as pessoas, onde elas possam utilizar a tecnologia como meio, não simplesmente como um apertar de botão. É isso que a gente pensa. E eu acho que essa é a mensagem que eu trago para todos que querem utilizar e viver de tecnologia. Pense no outro. Vejam a experiência do usuário, como é importante, mas a quem vai consumir também. Não é somente você entregar uma tela bacana. Uhum. Tente mostrar uma jornada naquele modelo. Mostrar que aquilo é a solução do problema dele. Mostrar que com aquilo dali vai facilitar a vida dele. Eu acho que quando a gente pensa em UI UX, até se eu te falar de um termo, acho que era HX. O HX é justamente a Human Experience, a experiência humana. Você entender que aquilo dali é feito para você. Aquela é a sua solução. A gente fica com aquilo martelando na cabeça assim, como eu vou trazer a melhor experiência, como eu vou resolver o problema dessa pessoa, como eu vou trazer valor para essa solução. Acho que... E hoje é muito comum, hoje o que mais se busca são as personalizações. Eu sei que tem as entregas de prateleira, faz parte. Elas estão aí, a gente precisa pagar a conta, certo? Bem simples, precisa ser pago. Mas as experiências personalizadas, elas trazem algo mais. Então é importante também a gente pensar como dosar isso também nesse mundo, né, de soluções, né, como tecnologia, né? E trazendo um pouco, tem uma pergunta que você colocou quando você me provocou, como é que a gente faz, como é que faz para que tudo isso aconteça? Eu digo a você que acredite. Eu não posso dizer que eu cheguei aonde eu estou hoje esperando que caísse do céu. Não. Muita ralação,
mas eu não paro de estudar. Eu não paro. Ponto importante. É muito difícil não me ver consumindo conhecimento. A questão é onde você está buscando o seu conhecimento. E é isso que eu trago hoje como pai. Eu levo essa mensagem para minha filha. Minha filha tem recurso tecnológico desde 1 ano e meio. E eu só tenho um aplicativo de gestão. Ela negocia comigo os tempos que ela pode utilizar. Eu não vou lá, bloqueei tudo. Ela negocia comigo. Como é que ela pode utilizar o TikTok, por exemplo. Ela já tem 15 mil seguidores no TikTok. Caramba. Já estou tendo cuidado para poder ver como configurar a conta dela. Sim, interessante. Esses detalhes, esse aprendizado, eu não consegui em lugar nenhum. Não. Foi acompanhando, conversando com outras pessoas, outros pais, fazendo. Por que eu estou te colocando isso? Porque quando a gente está aqui num espaço como esse, para nós aqui é um privilégio falar isso. Mas a gente não pode esquecer da história do João, da história do Sidney, até o dia de hoje. Sim. E a gente tem que inspirar as pessoas que estão nos vendo. Então, se esse podcast vai estar aí acessível a qualquer pessoa, lá no Lobato, no Rio de Janeiro, na Rocinha, lugares que eu já fui. A gente morou no Janeiro, a nossa família, Duque de Caxias, tamo junto. Madureira, conheço. A gente, Deodoro, conheço. Bangu, Realengo, a gente... Conheço. Então, Bangu conheço também. Então, você inspirar soluções. Acho que... Eles precisam saber que não é impossível. Não é possível. Agora, todo mundo tem sua cota de disciplina, de dedicação, transpiração, muita, sabe? Então, confiar. 10% de inspiração e 90% de transpiração. E uma coisa que eu acho super valiosa nessa caminhada que nós fazemos, aí eu vou falar um pouquinho da minha, é que você precisa, com o tempo, quando eu estava na tua idade, eu não olhava muito isso não, mas o tempo foi me ensinando a procurar trazer para próximo de você realmente quem precisa estar próximo de você. Filtrar. Exato. E esse momento você vai aprender quando você estiver botando mão na massa nos seus negócios, entregando a tecnologia para alguém. Que aí você vai ver se realmente aquele grupo, aquela pessoa, aquela empresa está fazendo sentido para você. Porque às vezes você está dizendo, é mais um programa que estou testando lá e tal. Não é isso. Então, com o tempo, nós vamos tendo esse discernimento de pegar isso, e aí você vai ganhando uma casca. Sim. Amadurecendo. E o que eu quero dizer é, todo mundo tem condição. Não me considero um super-herói, me considero um ser humano que lutou e luta por tecnologia e acredita que ela pode impactar a vida das pessoas. Esse é o Sidney Matos. Perfeito, cara. Sensacional. Esse podcast foi inspirador. Espero que mais pessoas se inspirem em Sidney Matos. Aí eu queria saber como as pessoas podem te encontrar na internet. Simples assim. Até isso deu dor de cabeça, que eu negociei com 2 caras dos Estados Unidos, bicho. Os caras botavam lá @smatos, já tinha 2 caras. Fui lá, enchi o saco dele no Instagram. Finalmente, @smatosmf, @smatosmf, M de Maria, F de faca. Esse é meu Instagram. @respect IT Digital, esse é da empresa, tá bom? Então Entrem lá, muito top. Todos eles, tanto no Instagram, LinkedIn e por fim @NoOneBehind, que é a nossa startup que tem como grande chamada de não deixar ninguém para trás. Então a gente quer revolucionar a forma de fazer negócio. Em breve mais notícias sobre ela. Acompanhe nas redes sociais. Gente, muito obrigado. Deixe seu like, compartilhe com os amigos, que é muito importante. E deixe seu comentário. Já está convidado para o próximo podcast. Mais conhecimentos, mais inspiração. Gente, é sensacional. A gente que faz o podcast, a gente se sente muito inspirado. A gente cresce muito cada
cada entrevista que a gente faz, é muito bom. Então, se tiverem alguma dúvida, bote aqui nos comentários, vai nas redes sociais, manda mensagem de caixa de... Deixa lá a mensagem lá com a gente lá, pode ter certeza que a gente vai responder. É isso, gente. Muito obrigado. Kleber, tem alguma coisa a dizer mais? Nada demais, foi incrível ouvir a experiência que o Sidney falou para todos nós aqui, os telespectadores, e você acompanhando junto com ele foi muito maneiro. Eu gostei. Tá. Quer falar uma coisa? Ali. É muito bom, porque esse podcast a gente, quando acontece esse tipo de coisa, a gente bota tela cinza. Aí acontece, a gente gosta que isso aconteça. O LinkedIn também, ele falou. Arroba é o mesmo. Mesmo? Arroba smatosmf e arroba respectit.digital e arroba no1behind, todos Instagram e LinkedIn, o mesmo. Deu trabalho, viu? Mas deu mesmo. Meu nome é João, então eu já tinha uns 30 João, aí eu, caraca, eu botei meu nome completo. Aí, porque não tinha ninguém igual. Então é isso. Gente, muito obrigado e até a próxima, valeu. Tchau. Tchau, tchau.